Olá, eu sou a Paula e hoje vamos conversar sobre um tema que afeta diretamente o dia a dia das cidades: as mudanças climáticas e a drenagem urbana. Nos últimos anos, enchentes, alagamentos e eventos climáticos extremos se tornaram mais frequentes, e entender o porquê disso é essencial para pensarmos em soluções. O que são mudanças climáticas e por que afetam as cidades? Aumento da temperatura global, elevação do nível do mar, chuva mais intensas em períodos menores, eventos climáticos cada vez mais imprevisíveis. Essas mudanças impactam diretamente o funcionamento das cidades, principalmente capacidade de escoar a água da chuva. Drenagem urbana, o problema central. Sabe aquele problema que de uma hora para outra transforma as ruas da cidade em verdadeiros rios? Pois é, as inundações urbanas. Hoje a gente vai fundo para entender por que isso acontece com tanta frequência, quais são os impactos reais na nossa vida e, o mais importante, vamos descobrir as soluções inovadoras que podem, literalmente, salvar nossas cidades de afogarem. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Uma pergunta que com certeza muita gente já se fez. Principalmente naquele dia de chuva forte que transformou o caminho para casa numa aventura ou num pesadelo. E é justamente dessa frustração que a gente parte hoje. É batata. Choveu um pouco mais forte e a gente já sabe o que vem por aí. Enchentes que aparecem do nada, aquelas ruas que a gente já sabe que vão alagar, o ônibus que não passa, o metrô que para. Essas cenas se tornaram tão comuns que a gente quase se acostumou. Mas sabe, não deveríamos. Isso é um sinal de que tem algo muito maior e mais sério acontecendo. E essas cenas que se repetem toda vez que chove nos jogam direto na primeira parte da nossa análise. A gente está vivendo uma nova realidade nas cidades, uma em que o clima e o concreto estão numa rota de colisão cada vez mais perigosa. Ok, para entender o problema, a gente precisa falar de um conceito-chave: a drenagem urbana. Pensa nela como se fossem as veias e artérias da cidade, sabe? Um sistema todo projetado para escoar a água da chuva. Só que tem um porém, um grande porém. Esse sistema foi pensado para uma outra época, para um outro volume de água. Hoje, ele simplesmente não dá mais conta do recado. Então, por que esse sistema está falhando tanto? Se a gente pensar que a resposta é só porque chove mais, a gente está olhando só para a pontinha do iceberg. A verdade é que existe uma combinação de fatores bem complexa por trás de tudo isso. O problema, na verdade, vem de duas frentes que estão agindo juntas, como uma tempestade perfeita. De um lado, a gente tem as mudanças climáticas, trazendo chuvas que são muito mais fortes, mais concentradas. E do outro lado, temos nós mesmos, com o crescimento desenfreado das cidades que cobriu tudo com concreto e asfalto. Basicamente, a gente selou o chão. E essa analogia aqui é perfeita. Pensa nisso. Antes, o solo era como uma esponja gigante que absorvia a água da chuva naturalmente. Agora, nossas cidades são como um prato de cerâmica. A água bate, não tem para onde ir e começa a correr pela superfície, se acumulando cada vez mais rápido. E o resultado disso a gente vê o tempo todo. Sistemas completamente sobrecarregados. É o bueiro que vira um chafariz às avessas, as galerias simplesmente não foram feitas para essa quantidade de água de uma vez só, e aí o sistema todo entra em colapso. E esse colapso não é um problema técnico, abstrato, lá da engenharia da prefeitura. Não, não. Ele tem consequências muito diretas, muito reais, na vida de todo mundo. E o impacto vai muito, mas muito além do transtorno de chegar atrasado em casa. A gente está falando de perdas financeiras gigantescas, água que invade as casas, que destrói o estoque de uma loja, que danifica ruas e pontes. Tudo isso gera um custo absurdo para toda a sociedade. E quando a gente lê um trecho como esse, danos a casas, comércios, a gente precisa lembrar que isso não é só uma estatística. Por trás dessas palavras tem gente, tem histórias de vida, negócios de família sendo literalmente levados pela água. É muito pesado. Ok, o cenário parece meio sombrio, eu sei. Mas calma, respira fundo, porque agora vem a parte boa. A notícia fantástica é que existem saídas.
E a gente vai ver agora as soluções que estão, de verdade, redesenhando o futuro da gestão da água nas cidades. O nome dessa mágica é Soluções Baseadas na Natureza, ou SBN. E a lógica por trás disso é simplesmente brilhante. Em vez da gente continuar lutando contra a água, construindo mais e mais concreto, a ideia é usar a própria natureza a nosso favor de forma inteligente. E como isso funciona na vida real? Bom, são várias estratégias. Pensa, por exemplo, em jardins de chuva, que são áreas rebaixadas que absorvem a água ali mesmo onde ela cai, ou em calçadas e asfaltos que deixam a água passar infiltrando no solo. É ampliar os parques, as áreas verdes, construir grandes reservatórios, os famosos piscinões, para segurar a água da chuva por um tempo. É até mesmo trazer de volta à vida os nossos rios urbanos. Todas essas coisas, juntas, ajudam a cidade a agir de novo como aquela esponja natural. E o mais incrível é que os benefícios vão muito além de só evitar o alagamento. É um pacote completo. Essas soluções ajudam a refrescar a cidade, diminuindo as ilhas de calor. Elas criam espaços de lazer mais bonitos, mais agradáveis. No fim das contas, elas melhoram, e muito, a nossa qualidade de vida. E com tudo isso, a gente vai amarrando a nossa conclusão. Porque implementar essas soluções não é só apagar um incêndio hoje. É, na verdade, construir cidades muito mais preparadas e resilientes para os desafios que vêm por aí. A mensagem principal precisa ficar muito clara. Não dá mais para fingir que não está acontecendo. As mudanças climáticas não estão mais batendo na porta. Elas já entraram. Se adaptar deixou de ser uma opção. Virou uma questão essencial de sobrevivência para as nossas cidades. E essa frase aqui da nossa pesquisa fecha o raciocínio com chave de ouro. Cada centavo investido nessas soluções não é um gasto, é um investimento direto em segurança para evitar desastres, em saúde, com um ambiente mais limpo e, no final de tudo, em uma vida com mais qualidade para todo mundo. Então fica aqui a reflexão final. A questão não é mais se a gente precisa mudar. A questão agora é como a gente acelera essa transformação. Como a gente faz as nossas cidades pararem de brigar com a natureza e reaprenderem a trabalhar em harmonia com ela.